Irmãos, antes de entrar então na exposição do capítulo 4, nós estamos vendo aqui o livro de Apocalipse. Chegamos hoje então a esse quinto estudo, que compõe aqui agora o capítulo número 4. Nós vimos já no capítulo 1, tivemos ali a revelação da cabeça, a revelação de Cristo. Nos capítulos 2 e 3, vimos a revelação do corpo de Cristo, que são as 7 igrejas. Então, hoje, nós vamos entrar agora na revelação do céu. Eu já tinha comentado com vocês que os capítulos 4 e 5, eles são, cronologicamente falando, antes dos capítulos 1 ao 3. Nós vamos ver isso com muitos detalhes, o porquê de tudo isso. Tá bom? Então, fazendo aqui um esboço desse capítulo 4, nós vemos primeiramente uma convocação do céu de Deus para João, no versículo 1. Nós temos ali uma visão do céu e uma voz, que chama João uma voz do céu. Aí no versículo 2 a 8, nós temos as visões do céu. Então, esse capítulo 4 ele é muito especial porque ele conta para nós como é o céu, o que se acontece no céu, quais são os personagens que estão nos céus e qual é a função de cada um deles, o que eles estão fazendo. Então, é muito importante ter essa luz. Nós vamos entrar com muitos detalhes sobre cada personagem do capítulo 4. Então, nos versículos 2 ao 8, nós temos as visões do céu. Ali nós vemos João vendo alguém no trono, que tem uma aparência de pedra de jaspe, de pedra de sardônio, ou de sárgio, qual é o significado de tudo isso. Nós vemos João vendo um arco-íris, acima do trono, vemos criaturas forjando o trono. Cada uma dessas coisas tem um significado notório, um significado profundo espiritual. Então João vê várias coisas, tem várias visões de 7 espíritos, tem a descrição de cada uma delas, dos 4 seres viventes, a descrição deles. Então vemos várias visões de João, no capítulo 4. E no versículos 9 ao 11, nós temos um cântico no céu que traz muitas revelações ali, muitas revelações interessantíssimas e muito propícias, interessantes, que tem tudo a ver com a igreja e com a glória da igreja no tempo, então, da volta do Senhor. Por um lado, vamos estudar sobre os cantores, os habitantes do céu, e o cântico, vamos estudar o cântico. Por um lado, vamos estudar os cantores, quem são eles, e o cântico, qual o sentido de cada palavra registrada aqui nesses versículos. Então, entrando aqui no capítulo 4, versículo 1, o título aqui na minha Bíblia é a visão do trono de Deus. Então, aqui no capítulo 4, vemos uma porta aberta no céu. Esse capítulo 4, interessante, não sei se os irmãos repararam, nós terminamos na semana passada falando do capítulo 3, e o capítulo 3 termina falando de um trono. O capítulo 3 finaliza falando de trono, capítulo 3, versículo 21. E o capítulo 4 começa falando de trono. Então, há uma ligação, por causa da administração de Deus, tem uma sequência. Porém, cronologicamente, nós vamos ver hoje, o capítulo 4 acontece antes dos capítulos 1 ao 3. Eu vou explicar bem detalhado a vocês por quê. Mas a Bíblia é muito clara, ela deixa bem claro para nós essa ordem. Então, o capítulo 4 começa falando de trono, e o capítulo 3 finaliza falando de trono. O capítulo 3, versículo 21, fala: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nós temos o trono do Filho, o trono do Pai, e esse trono é prometido ao vencedor, aquele que vai amadurecer, e aquele que vai reinar com Cristo. Esse trono nós vamos estudar hoje, mais detalhes sobre esse trono que Deus está prometendo ao vencedor, à igreja vencedora, aquele que vence Satanás, o mundo, o pecado, aquele que vence com a vida de Deus. Então, aqui nós vemos nesse capítulo 4, essas coisas. Capítulo 4, irmãos, todo o capítulo 4 vai falar sobre a glória do Criador,
né? E o capítulo 5 vai falar sobre a glória do Redentor, né? Nós vamos, numa próxima semana, estudar o capítulo 5. O capítulo 4 e 5 acontecem no mesmo tempo, né? No mesmo tempo, porém, o capítulo 4 foca, enfatiza a glória de Deus como Criador, e o capítulo 5 apresenta Deus como Redentor. E também o capítulo 4 fala sobre a glória, né? Não apenas do Criador, mas também a glória da criação. E o capítulo 5 fala da glória do Redentor e da glória da redenção. Capítulo 4, então, eu vou repetir, fala da glória do Criador e da criação. Isso está no capítulo 4, versículo 11. Nós vamos estudar ele bem detalhadamente, né? Quando fala, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas essas coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós vamos ver, irmãos, palavras que focam muito na questão da criação de Deus e da glória do Criador, né? Cristo, Deus, sendo adorado como Criador, e as criaturas, né, glorificadas, aqui está no final do capítulo 4, 11, dando glórias ao Criador. Nós vamos ver quem são eles que dão glória, né? Então, cronologicamente, o capítulo 4 vem antes do capítulo 1 ao 3, né? E aqui no capítulo 5 vemos a cena após a ascensão de Cristo. Esse capítulo 4 e 5 conta para nós, ele vai contar, vai dizer para nós o que acontece imediatamente, né, depois que Jesus ascende aos céus. Eu creio que a última menção, né, a última visão que nós temos de Jesus, homem, né, aqui na Terra, é aquela passagem, né, de Atos capítulo 1, quando Jesus ele é levado, né, ele é levado pelos anjos, em Atos 1, versículo 10 e 11, né, ele sobe, né, com dois varões vestidos de branco e levam Jesus. Aí, depois dali, nós não sabemos o que acontece. Então, o capítulo 4 e 5 conta para nós a cena após a ascensão de Cristo, né? Nós vamos ver isso principalmente no capítulo 5, né? Um cordeiro como recentemente sido morto, né? Que morreu, ressuscitou, e ele agora ascende aos céus, e aí vai tomar o livro e seus 7 selos. Então, no capítulo 1, ele apresenta já para nós esse Cristo glorificado. No capítulo 1, 16, veja só, ali, Apocalipse capítulo 1, versículo 16 e 17, né, em diante, né, capítulo 1, versículo 17, perdão, versículo 17, nós já vemos o Cristo glorificado aparecendo a João, né, o versículo 16 fala do seu rosto, que já brilhava como um sol, na sua força. Nós já vemos um Cristo glorificado. Porém, são os capítulos 4, especialmente os 5, que vão dizer para nós o momento em que Cristo ele sobe para receber a glória, irmãos, tá? Isso aqui é só já um preâmbulo, mas tudo isso nós vamos ver com muitos detalhes, os detalhes do momento da glorificação de Cristo. Então, isso vai acontecer no capítulo 5. Né? Mas já no capítulo 1 a gente já vê o Cristo glorificado, né? Já vê ele glorificado se apresentando no meio dos 7 candeeiros de ouro, e João vê essa glória de Cristo e ele cai rendido aos seus pés. Então, aqui no capítulo 4, a criação ela é representada, né? E então, no capítulo 4, versículo 1, nós começamos lendo o seguinte: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então aqui, irmãos, eu destaco essa palavra, uma porta aberta no céu. Depois destas coisas, né, depois que ele tem essa visão aqui do que se acontece na Terra, né, aí agora ele vai ter uma visão, então, do que acontece no céu. Veja só, irmãos, depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Então, irmão, João acabou de ter uma visão das coisas que acontecem na Terra, né? Que estavam acontecendo, a condição de cada igreja. E nós falamos que, primeiramente, interpretamos elas sendo literais,
né? Cada igreja ela existiu naquela época, né? Cada exortação de Cristo, ela literalmente era a necessidade de cada igreja, porém, nós podemos também usar disso e aplicar isso de uma maneira profética, né? Como sendo 7 tempos da história da igreja. Então, Deus mostra para João o que acontece na terra e o que vai acontecer na terra. E agora, irmãos, ele vai mostrar o que se acontece no céu. É uma porta aberta no céu, né? E isso, né, irmãos, hoje nós podemos ter acesso às coisas do céu, né, graças à revelação em que João teve e foi escrito aqui para nossa ajuda e nosso entendimento e compreensão, para nossa edificação. Então, aqui nós vemos as coisas que acontecem no céu. Por que é importante conhecer o céu? Porque o plano de Deus está oculto no céu. É no céu que nasce todo o projeto o projeto, né, de Deus, né, em relação ao homem, à terra, né, ao universo. Então, quando Deus encontra um homem na terra segundo o seu coração, o céu se lhe abre. João era um homem segundo o coração de Deus, então o céu é aberto para João, da mesma maneira que Deus quer abrir o céu para cada um de nós. Para isso é importantíssimo nós ter um coração adequado, irmãos, porque o plano de Deus da revelação está no céu. Nós vamos entender hoje o plano administrativo de Deus. Então ele convida João, né? Sobe para aqui. Sobe para aqui, né? Como também ouvi essa voz, né? Como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Irmãos, atenção aqui, ó. Essa frase, né? Muitos interpretam esse versículo como sendo o arrebatamento da igreja, né? Essa aqui é uma crença popular, tá? A maioria dos cristãos pensa dessa maneira, né, que aqui está se referindo ao arrebatamento da igreja. Porém, né, eu vou mostrar para vocês que isto seria impossível, né, por alguns motivos, né? Por exemplo, isso aqui seria então antes de Cristo, antes dele receber o livro, né, e seus 7 selos. Não teria como a igreja ser arrebatada, sendo que Cristo ainda no capítulo 5, ele ainda não foi glorificado. Nós vamos ver isso no capítulo 5. Ele vai receber um livro, ele vai abrir os 7 selos. E aí, então, vão acontecer uma série de coisas. Então, não teria como a igreja ser arrebatada antes. Então, aqui, somente está se falando de uma experiência particular de João, né? E não do arrebatamento da igreja. E isso a gente percebe porque ele fala: eu me achei no espírito. Foi no espírito que João foi arrebatado, assim como não é a única vez que na Bíblia, né, uma porta aberta do céu é aberta. Nós temos o caso ali de Jacó, né, em Gênesis 28, temos o caso de Isaías, né, no capítulo 6, onde o céu é aberto para ele. Nós temos o caso de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, onde o céu se abre para Ezequiel. Nós temos Mateus, capítulo 3, versículo 16, onde os céus, né, se abrem ali para o Senhor. No nosso caso de Estevão, né, que teve a experiência do céu aberto em Atos 7:56, a experiência também em Atos, né, capítulo 10, versículo 4, né, quando nós temos ali a experiência de Cornélio, né, que tem essa experiência ali. Então são várias vezes, vários casos, né, que o céu se abre para pessoas. Então, aqui é uma experiência particular de João, né, que ele está tendo uma visão, mas não é agora o arrebatamento da igreja ainda. Aqui ele fala assim: imediatamente, né, eu me achei em espírito. Né? Então, veja só, irmãos, aqui quando fala, ainda no versículo 1, como de trombeta ao falar comigo, esse comigo é dito a João de forma pessoal e não deve ser interpretado como um arrebatamento geral, porque ele fala como de trombeta ao falar comigo, né? É algo pessoal de João. Então ele é arrebatado
E imediatamente eu me achei no espírito, e aí eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então agora nós vemos a visão do trono de Deus. João, né, o apóstolo João, ele é arrebatado em espírito, e ele vê como são as coisas lá no céu. A primeira coisa a ser vista lá no céu é um trono, né? E isso tem um significado espiritual também, né? Para nós ter a revelação do trono, é importante nós estar no Espírito, né? Viver no Espírito, estar no Espírito, e Deus irá trazer uma revelação do trono, né? Trono. Esse trono, né, é a primeira coisa a ser vista no céu. E esse trono, ele pode ser, irmãos, para nós hoje, nesse tempo, um trono de graça, né? Onde nós nos aproximamos, de acordo com Hebreus 4:16, aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça. Isso é para nós hoje na igreja, nós que vivemos nesse tempo da realidade do reino, né? Para nós podemos nos aproximar ao trono. Esse trono está no céu, na dimensão de Deus, porém, também está no nosso espírito. Está vendo, irmãos? Por outro lado, esse trono aqui é um trono de juízo, de julgamento contra esse mundo. Então, esse é um trono que representa um governo, representa um poder, um reino, tá? Então, no trono ele viu alguém sentado. Interessante, irmãos, que no céu não há dois tronos. No céu há apenas um trono. Um trono, não há dois tronos, né? Um trono para o Pai, outro trono para o Filho, né? Quando Jesus fala ao vencedor, né, no Apocalipse 3:21, dar-lhe-ei que se assente no meu trono, ele fala, assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono, é o mesmo trono, porque o Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O Pai, ele é invisível. O Pai não tem expressão, não tem uma aparência, né? Não é que o Pai ele é mais velho e o Filho é mais novo, né? O Filho é a expressão do Pai. Por isso que Felipe, né, em João 14, falou, Jesus, mestre, mostre-nos o Pai, com isso nos basta. E Jesus fala, Felipe, há tanto tempo que estou convosco que você me pede, mostra-nos ao Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, no céu há um trono, irmãos, um trono. E esse trono aqui não é de graça, não é da graça, mas é de juízo. Embora nós hoje podemos ter acesso ao trono da graça nesse tempo, irmãos, né? Louvado seja o Senhor. Então aqui, irmãos, esse é um trono de juízo, e esse trono mostra para nós a administração celestial, né, do reino de Deus, mostrando que é o céu quem domina, né, reina sobre a terra. Deus reina sobre todas as criaturas, sobre todas as coisas criadas. Tudo que acontece na terra é por permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque num trono, irmãos, alguém está sentado, tá vendo? Isso significa o quê? Irmãos, nesse universo tem alguém que está reinando, né? E esse alguém é Deus, né? É Deus. É Deus. E esse aspecto dele, né, de Deus, no capítulo 4, versículo 3, fala, e esse que se acha sentado, ele é semelhante no aspecto, vai contar para nós o aspecto de Deus, a pedra de jaspe e de sardônio, né? Essa palavra sardônio também se traduz, uma outra palavra mais que a original é sárdio, uma pedra, né, um cristal vermelho, é um sárdio. E é sárdio por quê? Por causa da explicação bíblica, né? Que na interpretação da Bíblia, tudo tem um sentido e um encaixamento. Então, é pedra de jaspe e sárdio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, aqui nesse versículo 3, nós temos 3 pontos. Primeiramente, as pedras e o aspecto de Deus. Em segundo lugar, o arco-íris e o caráter de Deus. E em terceiro lugar, a pedra esmeralda. Está vendo, irmão? São 3 itens
a serem enfatizados nesse versículo 3, que vão contar para nós sobre o aspecto de Deus e o que significa isso. Então, quando fala no versículo 3, né, que esse que se acha sentado é semelhante no aspecto, né, aqui é como a pedra de jaspe, né, vemos alguém como uma luz, um aspecto, né? Irmãos, não é que Deus seja uma pedra, não é que o nosso Deus é uma pedra, senão que ele é semelhante, porque uma pedra ela revela raios, né, de glória, e é isso que Deus aqui revela, a glória de Deus, a solidez de Deus, é um processo que ele passou para se tornar algo tão precioso e valioso. Então, o jaspe, né, uma pedra escolhida por Deus a dedo, porque ele tem uma mensagem para nós em relação à pedra de jaspe e sárdio. O que Deus quer revelar para nós com essas duas pedras é que jaspe e sárdio, né, de acordo com Êxodo 28, simbolizam a Deus como o primeiro e o último. Né? Êxodo capítulo 28, versículo 17, nós vamos ver que o jaspe, né, nessa lista de 12 pedras, é a primeira pedra que aparece. Aqui em Êxodo capítulo 28, nós temos, né, as vestiduras sacerdotais. E quando chega na parte do peitoral do sacerdote, Deus fala, né, para Moisés, né, para Arão, que ele precisaria colocar, né, na parte do peitoral engastes de pedras. 4 ordens. A primeira ordem era de sárdio. Sárdio é a primeira pedra, né? Depois vem topázio, carbúnculo. Aí vem a segunda ordem, né? Esmeralda, safira e diamante. E a terceira, né? Jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem, berilo, ônix. E qual que é a última pedra aqui? Êxodo 28, 20, jaspe. Né? Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Então, essas 12 pedras, aqui nós temos a pedra de sárdio, que é a pedra aqui de Apocalipse 4, versículo 3, né? Primeira pedra é sardônio, né? Sárdio. Então, isso representa o quê? Representa Deus como o primeiro e Deus como o último. Né? Esse é o aspecto de Deus. Quando a Bíblia fala de Deus como o primeiro e o último, isso tipifica a soberania de Deus. No céu, irmãos, há uma soberania de Deus, né? Tudo o que acontece está debaixo da soberania de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, irmãos, aqui essas pedras refletem, né, a soberania de Deus. O jaspe reflete a cor verde. A cor verde, né, a pedra de jaspe, é uma cor que representa vida, uma cor que representa a criação, a vida. E o sárdio, que é uma pedra vermelha, é a cor da redenção. Como é que Deus está se revelando aqui no capítulo 4? Deus está se revelando como o Criador e como o Redentor. Como uma pedra, isto é como algo que é sólido. O nosso Redentor, ele é sólido, o aspecto dele é um aspecto sólido. Então Deus se revela como algo sólido que ha passado as piores pressões e ainda mantém a melhor beleza. Nosso Deus, ele é belo como uma pedra preciosa, mas para isso ele teve que passar pelas maiores pressões para forjar essa pedra preciosa, e a pedra que ele escolheu para dar essa mensagem, então, é uma pedra de jaspe, né? Criação, e sárdio, redenção. Por isso que sárdio é a primeira pedra a aparecer, né, em Êxodo 28, e jaspe é a última. Né? Deus é o primeiro e Deus, ele é o último. Então, esse é o aspecto da soberania de Deus. No capítulo 4, nós vemos que a palavra trono repete muitíssimas vezes. Né? No trono, alguém sentado, né? Ao redor do trono, agora há um arco-íris. Em cada versículo repete muito a palavra trono.
Nós estamos tendo a revelação do trono de Deus, e o que há dentro do trono, fora do trono, ao redor do trono. Então, ao redor do trono de Deus, no céu, ao redor dele, há um arco-íris, semelhante no aspecto agora à esmeralda. Aí Deus escolheu uma outra pedra para dar uma mensagem para nós, então, sobre a pessoa dele, irmãos. É o nosso Deus, por isso que eu falo que a Bíblia poderia ser escrita apenas por Deus, por causa das revelações contidas nelas, né? Como é que Deus esconde isso? E para nós entender a Bíblia, nós precisamos ir para outros textos da Bíblia para formar, então, o quebra-cabeça e ver a mensagem que o Senhor quer dar a nós. O arco-íris na Bíblia sempre reflete a aliança de Deus, seu caráter e sua fidelidade, o seu caráter fiel. Veja comigo Gênesis capítulo 9, versículo 12. Gênesis 9, 12. Fala assim: disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco, esse arco é o arco-íris, né? Esse arco-íris, então, representa a fidelidade de Deus, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o meu arco-íris, né? Que vemos a palavra do Senhor, que é uma palavra fiel e verdadeira, né? Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim, vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, me lembrarei da minha aliança eterna. Então esse arco-íris representa a aliança eterna, ela está ao redor do trono de Deus, para Deus nunca se esquecer da aliança eterna, irmãos, né? Que Deus fez com o homem de preservar, irmãos. Então, essa aliança eterna continua ao redor do trono de Deus. Isso é algo tremendo, né? Nós precisamos aprender a viver debaixo da aliança de Deus. Versículo 17 disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Deus não vai destruir toda a terra, porque Ele prometeu e Ele fez uma aliança com o arco-íris. Todas as vezes que nós vemos um arco-íris, nós nos lembramos da fidelidade de Deus, e a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Então, embora, irmãos, isso é algo muito rico, eu vou explicar algo mais profundo aqui, porque embora Ele é o primeiro e o último, né? Ele é soberano e Ele é o primeiro e Ele é o último, Ele está querendo dizer para nós, criaturas, que Ele não é um Deus mau, né? Aqui nós estamos conhecendo um pouco mais do caráter desse Deus que está sentado no trono do universo. Tem um ser, existe um ser que controla o universo, né? Controla essas dimensões. Esse ser tranquilamente poderia ser um ser, sim, soberano, primeiro ou último, mas sem caráter, né? Ai de nós, irmãos, se Deus um dia ele acorda de um jeito e outro dia acorda do outro, isso aqui para nós é uma segurança, né? Aqui nós estamos conhecendo mais do caráter fiel do Senhor. Deus, Ele é um Deus que faz aliança. Significa que Deus é um Deus que Ele entra em contato, né, com o homem. Ele entra em comunicação com suas criaturas, sabe, irmãos? Um Deus tão grande, tão soberano, Ele faz questão de ter comunicação, se aproximar das suas criaturas, e Ele é fiel às criaturas que Ele criou, né? Deus é fiel a elas. Um Deus tão grande, né, é tão fiel a nós tão pequenos. Então, Deus, Ele não é alguém arbitrário que vai nos surpreender com alguma questão, né? Não é que Ele vai fazer as coisas de surpresa, assim, do nada. Ele sempre avisa, nos comunica, entra em contato, porque Ele é um Deus de aliança, um Deus fiel. É um Deus que faz promessas. Que Deus é esse, irmãos? Ele faz promessas e mais, Ele cumpre as promessas. Tudo que está prometido na Bíblia, irmãos, referente à nossa pessoa,
né, a obra dele, tudo que vai passar na terra, irmãos, vai se cumprir, né? Nós podemos crer e confiar nas promessas de Deus. Então, aqui entra uma questão, por exemplo, da predestinação, tá? Que envolve soberania de Deus, né? Nós temos ali uma escola cristã, né, que prega a predestinação, a obra da predestinação de Deus, né? Que nós temos uma linha ali calvinista, né? Uma linha que prega o seguinte, irmãos, que Deus predestinou uns para serem salvos e predestinou outros para a perdição eterna, né? E isso, eles até mostram alguns versículos da Bíblia tal, mas isso da predestinação apenas é um lado, é a soberania de Deus. Mas nós, né, não é o caso hoje, mas Deus jamais poderia ser esse Deus cruel que escolhe uns para o céu e outros para o inferno. Por quê? Porque aqui entra então a questão do arco-íris, questão do caráter de Deus. Soberania e caráter andam juntos. Graças a Deus que o nosso Deus não é um Deus apenas soberano, né? Não é um Deus que, né, ele sabe o passado, o presente e o futuro, ele sabe todas as coisas, e ele cria alguns com... Irmãos, isso é herético, né? Deus é um Deus de caráter e não pensemos que Deus predestinou uns para fazê-los sofrer. A pessoa sofre e vai sofrer no lago de fogo, mas é por uma escolha própria, pessoal, né? Ela tem um livre-arbítrio, assim como já estudamos no mundo pré-adâmico, estudamos Lúcifer, né? E os anjos, né? Que se revelaram por livre-arbítrio, eles escolheram, irmãos, né? Quando a gente estuda Apocalipse 20, vamos ver que Deus vai dar ainda um tempo de 1000 anos para Satanás reconsiderar as coisas, e ele ainda vai sair, vai fazer tudo de novo. Nós vamos ver os detalhes de tudo isso quando chegamos no capítulo 20. Então, Deus é um Deus de caráter, né? A soberania dele anda junto com o caráter dele. E ele tem um caráter amoroso, um caráter fiel, irmãos. Então, aí entra a questão da pedra esmeralda, né? Aqui fala, né, que ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Esse arco-íris é como uma pedra preciosa de cor verde, uma cor de vida, uma cor, né, das plantas, uma cor de vida, de abundância. Quer dizer o quê? Por um lado, é o dispensar, né, a energia de Deus que se dispensa a nós, né? Mas também significa que Deus irá preservar a vida na terra. Embora vai acontecer um julgamento, no capítulo 4 em diante, nós vamos estudar, né, todos os juízos que vão cair sobre a terra, a ira de Deus, mas Deus está querendo dizer o seguinte, ele vai preservar ainda a terra, porque essa terra vai ser restaurada para ser o milênio de Cristo aqui na terra, né? Vamos para o versículo 4, né? É evidente que a gente não vai concluir o capítulo 4 hoje, mas não tem problema, semana que vem nós vamos concluir. Vamos então ao versículo 4, aqui fala, ao redor do trono, há também 24 tronos. Então, ao redor do trono, imagina o céu, né? Como que é o céu? Tem um Deus governando, tem um trono, ao redor do trono tem um arco-íris, né? Que representa, né, a fidelidade de Deus, a aliança de Deus com os homens, e agora há também 24 tronos. Isso aqui é importante, eu vou gastar tempo aqui explicando esse versículo 4, né? Que são esses 24 tronos e quem são esses 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças há coroas de ouro? Irmãos, há também, né, uma interpretação popular que esses 24 anciãos são a igreja, tá? Muitos creem dessa maneira, porém, né, eu vou mostrar aqui algumas teses mostrando por que não é a igreja, esses 24 anciãos. Primeiro, o nome ancião não é nome de igreja, né? Quando se refere a toda a igreja ela não é constituída de anciãos. Na igreja tem alguns que são chamados de anciãos, presbíteros, né? Mas a igreja, ela sempre é chamada no feminino, né? Como a virgem, né?
a noiva. Então, quando se refere a isso, né? É a igreja. Então, Deus, primeiramente, escolheu anjos, né? Depois vemos Deus escolhendo também os judeus. Em terceiro lugar, ele escolheu a igreja, né? Formada no período de Atos 2. Mas nós temos que o número 24, esse número de anciãos, também não é número de igreja na numerologia bíblica. O número da igreja nas escrituras é 7 ou múltiplo de 7, né? Como, por exemplo, 144.000. Mas 24 não faz parte desses múltiplos, né, na numerologia. Nós vamos ver onde aparece o número 24, né? Eu já vou levar vocês para a Primeira Crônicas, né, onde aparece esse número. A igreja, outro ponto, por que não é a igreja esses 24 anciãos? Por quê? Porque a igreja não pode ter o trono e a coroa antes que Jesus o tenha. Como nós vamos ver mais para frente, vocês vão ver que ainda Jesus não foi coroado. Aquele que está no trono no capítulo 4, versículo 2, é Deus Pai. O Cordeiro, se vocês reparam no capítulo 5, versículo 6, ele está em pé. Veja só, capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro. Está vendo, irmãos? Ele ainda não está sentado. Né? Nós vamos ver ele sentado lá no Apocalipse, capítulo 20, né? Capítulo 22, 21. Mas aqui, então, esse cordeiro está em pé. Então, o Senhor Jesus não será rei, né, até o tempo descrito no capítulo 20, né, no tempo do milênio, onde ele vai reinar sobre essa terra. Então, como pode a igreja receber glória antes do Senhor Jesus? Mas ainda, após o capítulo 19, versículo 4, não há mais qualquer vestígio de 24 anciãos. Eles somem, porque a igreja agora toma o controle do reino. Nós vamos ver isso no Apocalipse 19, versículo 4 em diante. Outro ponto, a igreja, né, as vestiduras brancas, se vocês reparam bem, esses 24 anciãos, fala que eles estão vestidos de branco. Essas vestiduras brancas que os anciãos usam, não são ditas como que tendo sido lavadas pelo precioso sangue, como sim é dito em outro lugar, quando fala de vestiduras brancas. Compara isso com Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, né, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas as vestiduras brancas aqui no capítulo 4 mostra que os anciãos são seres sem pecado. São seres sem pecado. Eles não há menção nenhuma de sangue aqui, de vestes lavadas, né? Não há menção disso. Por isso que eles não são a igreja purificada. Outro item também é o cântico que eles cantam, né? No capítulo 4, versículo 11, nós vemos que não é um cântico da redenção, uma vez que o cântico 4:11 fala de cântico da criação de Deus. Veja só, vamos ver esse cântico. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu as criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram todas criadas. Está vendo, irmãos? Aqui a exaltação é por coisas criadas. Eles não têm conhecimento nenhum, né? Não têm conhecimento pessoal da redenção de Cristo. Eles não experimentaram isso. Então, o cântico que eles cantam fala de criação. Outro ponto é que esses seres, né, eles levam orações a Deus. Esses 24 anciãos, né, eles, de acordo com o capítulo 5, versículo 8, eles são seres que levam as orações a Deus. E essa não é a função da igreja, levar as orações a Deus. Veja só, capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Está vendo, irmãos? Então, eles levam as orações para Deus, esses seres, né? Esses anjos aqui, que são de uma hierarquia especial. Então, essa tarefa, ela é realizada pelos anjos, de acordo com Apocalipse 8, versículo 3
e 4. Levar orações é função de anjo. Outra função desses 24 anciãos é que João se dirige a um desses anciãos como meu Senhor. Meu Senhor. Onde está isso? Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Né? Versículo 13, para ler o contexto aqui, fala: um dos anciãos tomou a palavra, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se veem, que vestem, né, vestidura branca, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Está vendo? Aqui mostra uma posição superior do anjo em relação a João. Do contrário, como o ancião permitiria que João o chamasse de meu Senhor, assim como em Apocalipse 22, versículo 8 e 9, o anjo, ele proíbe João, né, de lhe adorar, ou lhe chamar, lhe exaltar alguma coisa. Tá vendo, irmãos? Mas aqui, esse anjo, ele é permitido dele ser chamado como meu Senhor, porque eles são os senhores do universo. São os seres que reinam no universo. Irmãos, quem são esses anciãos? Né? Esses anciãos são reis e sacerdotes entre os anjos do universo. Já estou quase concluindo, eu vou só fechar o versículo 4, tá? E reforçar para vocês, biblicamente, esse assunto, né? Primeiramente, quero dizer que isso aqui quer dizer que eles governam sobre todos os anjos e sobre todo o universo a serviço de Deus. Desde que se assentam em tronos e usam coroas de ouro, eles têm que ser reis. Têm que ser reis, né? Porque eles têm coroas de ouro. Então, eles têm que ser reis. E se eles usam vestiduras brancas, de acordo com Êxodo, capítulo 28, Levítico 6, versículo 10, eu não vou ler por causa do tempo, né, que já estamos chegando ao final, mas pode anotar Levítico 6, versículo 10, Levítico 16, versículo 4, vestidura branca na Bíblia é veste de sacerdote, né? Então, esses aqui, eles têm função de reis no universo e sacerdotes entre os anjos. Eles possuem harpas, entoam cânticos e sustêm taças de ouro cheias de incensos. Todas essas coisas evidenciam, irmãos, são evidências do sacerdócio desses anciãos. Né? São os anciãos do universo, né? Uma vez que eles são os mais velhos entre os seres criados por Deus. Eles governarão o universo até que o reino venha, né? E então eles vão renunciar aos seus cargos e vão fazer uma transferência de governo para os homens. De acordo com Hebreus 2, 5 a 8, fala que Deus não sujeitou mais o mundo vindouro aos anjos, mas alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que o homem que dele te lembra, o filho do homem, para que o visites, né, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste. Está vendo, irmãos? Então, o mundo dos anjos, né, que era o mundo que controlava o mundo de outrora, e o mundo de hoje, né, governado ainda, o mundo de hoje recebe influências de anjos caídos. Esse mundo vindouro não mais vai sofrer influências de anjos, porém, da igreja glorificada que vai reinar juntamente com Cristo. No próximo estudo, eu vou mostrar versículos mais detalhados dessa transferência, tá bom, irmãos? Só quero dizer que esses anjos são, né, esses anciãos são os governantes do universo, tá? E o número 24 é número de sacerdote. Lá em 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 7. 1 Crônicas 24, versículo 7 até o 18, nós temos 24 turnos, né, dos sacerdotes. Então, aqui nós temos os turnos, 24 turnos dos sacerdotes, mostrando as funções de cada um, mostrando que o número 24 na Bíblia é o número de sacerdote. A responsabilidade do sacerdócio era trazer as orações dos santos a Deus. Eles, como sacerdotes, têm essa responsabilidade de levar as orações dos santos. Então, essa questão do sacerdócio vai ser transferida para a igreja glorificada, de acordo com Apocalipse, capítulo 20,
né, versículo 4, ali, né, no Egito, então, vi também tronos, e nestes sentaram-se, né, aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e aí no final fala, né, viveram, versículo 6, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então a igreja vai assumir o controle do sacerdócio e da realeza do universo, em especial nessa terra, irmãos. Amém? Eu vou finalizar aqui por causa do tempo, tá? Vamos deixar a parte dos 7 Espíritos de Deus, dos 4 seres viventes, do mar de vidro, né? E das demais detalhes, né? Do capítulo 4, então, para o próximo estudo, né? Então, eu queria falar mais coisas aqui do 24 anciãos, mas eu vou deixar para concluir na semana que vem. Tem mais coisas ainda, tá? Sobre essa transferência entre os anjos e a igreja. Tá bom, irmãos? Então, vou parar aqui. Nós vamos ouvir ainda agora 10 minutos, 10, 15 minutos, para os irmãos poderem compartilhar, tá bom? E poderem fazerem perguntas, né, sobre esse assunto, se não ficou muito claro. Eu sei que esse assunto é um pouco difícil, né? Um assunto que fala sobre o céu, mas aí esse momento, tá, irmãos, para a gente desfrutar da palavra do Senhor, mergulhar na profundidade dela e ter, né, uma interpretação dentro da luz das Escrituras. Amém?